primeira função importante da Câmara dos Vereadores dos municípios é a função legislativa. Compete aos municípios legislarem sobre temas locais, principalmente a sua lei orgânica. A lei orgânica ela equivale, no âmbito municipal, àquilo que se tem no âmbito federal, que é a Constituição, onde se explica quais são as funções dos poderes. No caso da lei orgânica, se explica quais são as funções dos prefeitos, dos vereadores, estabelecem as leis orgânicas estabelecem algumas regras básicas a respeito do funcionamento da administração pública, etc. A lei orgânica de Itabira ela foi votada, aprovada em 1990 e ela, que eu saiba, tem sofrido poucas modificações, tomando em consideração aquilo que se vê no site da Prefeitura, onde se encontra a lei orgânica. Além da lei orgânica, que no caso de Itabira não tem sofrido modificações, os municípios eles devem estabelecer um código de posturas. O código de posturas trata de questões habitacionais, questões urbanas. Por exemplo, os munícipes, os moradores, eles podem construir uma cerca elétrica nas suas casas. Isso deve ser tratado através da lei orgânica. Se pode ter cerca elétrica, qual é a altura mínima que a cerca elétrica deve ser instalada? As calçadas, quem tem a obrigação de cuidar das calçadas? É a prefeitura ou são os moradores? Isso aí também é tratado no código de posturas. Que eu saiba, o município de Itabira não possui ainda um código de posturas. Talvez até mesmo pela dificuldade que seria impor um código de posturas e depois cobrar efetivamente, tendo em vista a dificuldade financeira que muitos dos moradores poderiam ter. Ainda cabe ao município tratar de questões de proteção ao meio ambiente municipal. Leis também poderão permitir a utilização de bens públicos por particulares, excepcionalmente. Empréstimos ao município devem ser aprovados pela Câmara de Vereadores também. E, principalmente, a Câmara de Vereadores vota o projeto de orçamento que a prefeitura, que o prefeito deve apresentar a ela anualmente para o exercício seguinte. Então, se o prefeito propõe algo que a Câmara entende que é incabível, por exemplo, um excesso de gastos com shows, excesso de gastos com diversão e poucos gastos com a saúde pública. Cabe aos vereadores verificar a situação e impugnar esse tipo de mau uso do dinheiro público. Além da função de elaboração de leis, função legislativa, a Câmara de Vereadores exerce uma importantíssima função que é a função fiscalizatória. Vejamos o que diz a Constituição Federal no artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo. Então, cabe à Câmara de Vereadores elaborar controle externo da atividade do Poder Executivo. O Poder Executivo é aquele que detém o grosso das verbas do município e ele tem que executar a proposta orçamentária votada pela Câmara, não pode se desviar disso, e ele deve prestar anualmente contas à Câmara de Vereadores e também ao Tribunal de Contas do Estado. Esse Tribunal de Contas do Estado, sediado em Curitiba, ele não pertence ao Poder Judiciário, ele tem por objetivo exclusivamente analisar tecnicamente as contas do município. Pelo que eu percebo, essa análise é uma análise puramente técnica e eles não se aprofundam muito e, basicamente, quando não há reclamação de ninguém, a probabilidade de as contas municipais serem aprovadas no Tribunal de Contas é muito grande. Eu analisei algumas situações aí, eu vi que, por exemplo, no município de Itapira, o que aconteceu foi apenas o atraso na prestação de contas, mas as contas elas vêm sendo aprovadas.
Essas contas elas são apresentadas ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas vai fazer uma conclusão, se aprova ou não. Caso o Tribunal de Contas não aprove as contas, isso vai ser submetido à Câmara de Vereadores, que poderá derrubar essa negativa da aprovação da prestação de contas por um quórum de 2/3. Então, é uma atividade muito importante da Câmara, porque se as contas do prefeito não forem aprovadas, ele vai ter uma série de dificuldades, principalmente a questão da inelegibilidade. A Câmara, na sua atividade fiscalizatória, deve fazer um controle das licitações. As licitações são os processos abertos na Prefeitura para a contratação de obras, serviços que devem ser muito bem fiscalizados, porque onde há dinheiro há a possibilidade de corrupção. O desvio de verba pública ele é feito principalmente por meio do superfaturamento, quer dizer, pela aquisição de coisas a um valor acima do mercado, e nós temos também um grave desvio da finalidade pública, porque o objetivo da licitação é abrir democraticamente para todas as pessoas que quiserem vender o seu produto, fazerem uma proposta boa para o município, principalmente porque o município, relativamente a uma pessoa comum, ela compra coisas de um valor grande. Por exemplo, a aquisição de uma máquina para a prefeitura pode custar milhões. Então isso deve ser bem aberto para o povo. Então, um vereador diligente, preocupado com o município e que bem exerce o seu papel, ele tem que analisar os editais das licitações, verificar como que as licitações elas ocorreram. Existem indícios de que uma licitação é fraudada. Por exemplo, empresas situadas a 1.000 quilômetros do nosso município estão aqui participando de uma licitação, num pequeno município como o nosso, por exemplo, para a realização de uma pequena obra. Isso aí é um indício de fraude. Então há que se investigar isso aí. Pode ser que não seja, pode ser que seja. Tem que analisar também, um vereador diligente vai verificar se os preços propostos pela prefeitura para aquisição de bens, se esses preços estão dentro do que é um padrão. Então isso é muito fácil de você ver hoje. Você entra na internet e você consegue saber o preço de tudo. Então o controle das licitações e a execução dos contratos, ela é uma atividade importante de fiscalização que cada vereador pode fazer, principalmente hoje, quando nós temos a obrigação de as prefeituras inserirem na internet, no portal da transparência, todas as licitações, todos os contratos e como eles se desenvolveram. Ok. Além daquilo que eu venho falando, é importante também falar que existe uma função importante da Câmara, que é julgar os prefeitos caso haja supostas violações de suas obrigações, aquilo que se chama cassação. Então, independentemente de opinião, de decisão do Poder Judiciário a respeito de algum ato por parte do prefeito, a Câmara de Vereadores pode iniciar um processo político igual ao processo de impeachment que foi realizado relativamente à nossa última presidente. Esse processo de impeachment, agora aqui nós vamos chamar de processo de cassação, ele pode acontecer. Então, os vereadores se reúnem no município que tem 9 vereadores, 2/3 significa 6 vereadores. Se 6 vereadores decidirem pela cassação do prefeito, o prefeito perde o cargo. E por que tipo de atos os prefeitos estão sujeitos à cassação? Existe uma lei que trata desses crimes de responsabilidade. É o Decreto-Lei 201 de 1967. No artigo 4º ele diz: são infrações político-administrativas dos prefeitos, sujeitas ao julgamento pela Câmara e sancionadas com a cassação do mandato. Então são vários os casos. Eu vou fazer a leitura aqui, a citação de apenas os mais importantes, que eu acho mais importantes. Quando o prefeito impede o exame por parte dos vereadores das folhas de pagamento, documentos,
etc., assim, frustrando a fiscalização da Câmara. É um desses casos, isso pode gerar cassação. No artigo 4º, inciso 3º, tem lá: o prefeito que desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara. Então, a Câmara, querendo informações a respeito de um contrato, por exemplo, ela pode requisitar informações, cópias de papéis, etc. Se o prefeito se negar a entregar esses papéis, então isso caracteriza um crime de responsabilidade e está sujeito à cassação. O prefeito tem a obrigação de entregar todo ano a proposta orçamentária para valer no ano seguinte, que vai ser aprovada pela Câmara. Caso o prefeito também não apresente a proposta orçamentária, isso caracteriza uma infração que pode sujeitá-lo à cassação. O descumprimento do orçamento aprovado pela Câmara para o exercício financeiro também caracteriza uma importante infração que pode levar à cassação. Artigo 4º, inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar na esfera de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Ou seja, qualquer negligência com os bens da prefeitura, por exemplo, uma licitação fraudulenta, uma licitação superfaturada, isso vai caracterizar negligência por parte do administrador. O administrador, mais do que os vereadores, tem que ficar acompanhando as licitações para ver se não há indícios de fraude que podem acontecer com os subordinados do prefeito na prefeitura. Então, caso o prefeito negligencie nessa fiscalização, nesse acompanhamento, ele vai também estar sujeito à cassação pela Câmara de Vereadores. E ainda, só como último exemplo, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Às vezes, quando, acho que não é o caso, pelo menos na nossa região aqui, de norte do Paraná, não tenho visto casos assim, mas o prefeito pode, por exemplo, se apresentar embriagado, dirigindo, enfim, proceder de forma escandalosa em via pública, coisas dessa natureza, também pode sujeitar o prefeito à cassação. Então, como vocês podem perceber, os vereadores têm uma muito relevante, importantíssima função dentro do município. Então, ela representa um equilíbrio. Não houvesse a Câmara dos Vereadores, muito provavelmente os prefeitos de má fé, eles iriam abusar de uma maneira muito mais tranquila, muito mais forte do que não houvesse as câmaras de vereadores. Bem, existem algumas questões polêmicas aí, muitas pessoas têm me perguntado o que eu acho a respeito dessas questões. São 3 questões e eu vou dizer para finalizar esse vídeo. Bom, a primeira questão é a questão do número de vereadores. Diz a Constituição que os municípios com menos de 15 mil habitantes pode ter até 9 vereadores, e aí vai, de 15 mil a 30 mil, 11, e aí vai até no máximo, quando os municípios muito grandes como São Paulo, com mais de 8 milhões de habitantes, pode ter até 55. Tapira, nosso município, tem exatamente o limite, 9 vereadores. O que eu acho a respeito disso? Podemos diminuir? Devemos diminuir? Eu acho que seria razoável, pelo porte do nosso município, diminuir para, quem sabe, 5 vereadores. Com isso, nós teríamos uma economia aos cofres públicos. Eu acho que 5 vereadores que trabalhassem efetivamente e intensamente, eles trariam uma representatividade da população importante. E é lógico, quanto mais vereadores, mais representatividade haveria da sociedade dentro da Câmara. Só que, pelo porte do nosso município, eu acho desnecessário 9 vereadores. 9 vereadores poderíamos diminuir para 5, sem perda do valor da Câmara. Uma segunda questão polêmica é a questão dos salários. Os salários dos vereadores, eles estão vinculados a 2 limites estabelecidos na Constituição. O primeiro limite, artigo 29 da Constituição, inciso 7, ele fala que as despesas com a remuneração dos vereadores não podem ultrapassar 5% do valor do orçamento do município.
Então, isso aí acho que não é a questão aqui, não há problema quanto a isso. Mas um outro fator é importante. Também a Constituição, no artigo 29, inciso 6, ele fala de limites. Os municípios com menos ou até 10 mil habitantes, que é o caso do nosso município, devem ter um vencimento ou subsídios de até 20% dos deputados estaduais. E isso está dentro aqui no nosso município está quanto? Tapira, o vereador, de acordo com o que eu vi na internet, está recebendo R$ 3.782,92. Está dentro do limite, que seria até 20% dos deputados estaduais. Um deputado estadual está recebendo quase 30 mil. 20% de 30 mil, ou de quase 30 mil, dá quase 6 mil. Então, os subsídios dos vereadores de Itapira estão dentro do limite previsto na Constituição. Mas não é muito, muitos falam, mas tem uma reunião por semana, eles ficam lá 1 hora, 2 horas, só é o que eles trabalham. Pelo que vocês viram minha narrativa aí, quanto às funções dos vereadores, se um vereador for exercer efetivamente as suas funções com toda a correção, com toda a presteza, ele não vai apenas comparecer à Câmara de Vereadores para ficar durante 1 hora ou 2. Ele vai ter que fiscalizar os contratos, verificar os editais, ele vai perder várias horas do seu dia a dia. Então, alguém fala, por que um vereador expõe o salário mínimo? Bem, se o indivíduo comparecer apenas 1 hora por dia, na semana, aliás, 1 hora por semana, e não fizer outra coisa, ok, seria até razoável com o salário. Agora, se ele efetivamente for trabalhar em prol do município, como deve trabalhar, conforme prescreve a Constituição, ele com certeza vai ter que trabalhar pelo menos umas 3, 4 horas por dia. Daí que o salário de 3.700 não me parece de todo injusto. Talvez pudesse cair para 3 mil, para arredondar para 3 mil, ficaria um pouco mais adequada a possibilidade do município. Mas, assim, enfim, não vejo como exagerado caso o vereador efetivamente trabalhe. E, final questão, o que eu acho da utilização das verbas da Câmara para assistência social? Aqui eu sou absolutamente contra. A Câmara de Vereadores existe com essa função legislativa, função fiscalizatória. A Câmara de Vereadores não tem que ter ambulância, não tem que ter postinho. Por quê? Esse trabalho de ter ambulância, prestar assistência social é da Prefeitura. O vereador que se elege apenas prestando assistência social, ele está ferindo o princípio da democracia, porque quem não é vereador não tem essa possibilidade de se eleger, porque ele não está trabalhando com verbas públicas para realizar a assistência social. Então, na minha ideia, o dinheiro que deve ser mandado para a Câmara deve ser exclusivamente empregado para o pagamento do pessoal, dos vereadores, dos servidores públicos que ali trabalham, para a manutenção dos automóveis, enfim, dos escritórios, etc., mas jamais para prestação de assistência social. Bem, é isso que eu queria falar a respeito da Câmara dos Vereadores. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer pergunta à vontade para mim, sempre educadamente, porque educado eu sou, com todos que querem ser sinceros comigo e trazer a verdade. Vocês sabem meu e-mail é gasoto@yahoo.com, e também podem me achar por aqui no Facebook e no telefone mesmo. Todo mundo sabe do telefone, está lá na porta do meu escritório, aqui no meu escritório, onde pela primeira vez estou gravando o vídeo. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para esclarecimentos, como eu disse. Um abraço.